É interessante, cara. E legal é o seguinte, todas essas eras da filosofia, uma era que acaba passando bem despercebido é a parte medieval, né? Muitas pessoas chamam ela como a idade das trevas, né? Os anos das trevas que tivemos aí. Só que eu percebo que tem muito material rico no sentido de filosofia, embora seja um período dominado pela religião, em especial o cristianismo, que estava em ascensão aí mundo afora. E você, como que você vê essa parte aí da era medieval aí da filosofia? Você acha que foram décadas perdidas, né? Ou o que você vê de legal? O que dá para aproveitar e o que deve ser deixado de lado? Olha, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando também de uma perspectiva muito específica, que a gente está falando assim, do continente europeu que está vivendo aquela fase ali, né? Então a gente não está falando do mundo. E às vezes a gente esquece disso, né? Muita coisa estava acontecendo nos entornos. Exato. Né? Durante a Idade Média tem períodos assim que o mundo islâmico ali vai estar vivendo a sua idade de ouro. A China vai estar vivendo uma idade de ouro também. Então, a filosofia, a cultura, a arte, de maneira geral ali, está se proliferando e crescendo muito, né? E a gente tem muito a agradecer à cultura islâmica, por exemplo, que nessa época era muito tolerante, muito mais tolerante do que o catolicismo. E as obras, por exemplo, de Platão e Aristóteles só sobreviveram por causa deles. Porque eles mantiveram esses escritos, né? E chegou ao Ocidente depois, porque foi resguardado pela cultura islâmica, tá? E ao mesmo tempo, mesmo dentro da Idade Média assim, europeia, né? A gente teve autores brilhantes, como Santo Agostinho, que é um neoplatônico, tá? E vai trazer ideias cristianizadas, mas ainda assim dentro desse ideal que Platão trouxe para a gente, e aí dentro da cultura e do seu tempo cristão ali, ele vai traduzir essas ideias e levar isso para a comunidade cristã, e sobrevive até hoje, né? Tem uma grande influência no nosso mundo e consequências maravilhosas, assim, porque eu acho que uma das instituições que a gente vê assim, religiosas, né, dentro dos carismas da igreja, né, são os agostinianos. Então eu acho que é muito bacana que tenha sobrevivido várias ordens assim e que defenderam a moral humana ali durante esse período, como também os templários, né, e outras ordens de cavalaria que ficaram famosas depois, né, pelos seus escritos que vão exaltar essa figura do cavaleiro errante, né, como a gente tem em várias obras, enfim. Então, esse pensamento também de que a Idade Média é um tempo perdido, a gente pensar um pouco assim, tá, pode ter sido uma época de trevas, mas um pouquinho de luz ilumina muito. Então, a gente consegue ver ao longo da história alguns personagens assim que trouxeram essa luz no meio da escuridão. Aproveitando que você é um professor de história também, nós sabemos que a biblioteca de Alexandria, muitos desses conhecimentos foram perdidos lá porque ela foi queimada e não foi só uma vez. O que tinha lá pra ter um filho da mãe ir lá e tacar fogo sempre que não poderia... Tipo assim, que alguém queria apagar aquilo ali da história? Então, isso é uma questão que é discutida, porque não se sabe exatamente por que ela pegou fogo, né? Alguns falam que foi por acidente, ou algumas das vezes pode ter sido por acidente e outras de maneira intencional, né? Qual conhecimento estava lá? Não sei, difícil, né? Difícil saber. Exatamente, né? Mas a Biblioteca de Alexandria ali guardava conhecimento certamente do Antigo Egito, né? E que até hoje a gente não sabe exatamente como construíram as pirâmides e vários outros feitos da civilização egípcia. É um mistério para nós, né? E vários experimentos que já tentaram reproduzir a construção das pirâmides falharam. Verdade. Então a gente tem hipóteses. Mas notícia nenhuma certeza. Semana, você viu? Você tem acompanhado? Diz que parece que tem uma área, uma área vazia embaixo das pirâmides, enorme, gigante. E a galera tá discutindo isso aí. Tem sempre descobertas novas aí. Recente tem descoberto uma série de pirâmides na Indonésia.
Então, assim, com uma capacidade também que não se esperava. Outra questão que descobriram na Indonésia são barcos de uma capacidade de velejar muito mais longe do que se imaginava. Então, pode ser que aquela historinha também de que o ser humano passou pelo Estreito de Bering e aí chegou a colonização, né, no continente americano, está sendo questionado. Então, a história está em constante transformação. E tem gente que fala que Platão fumou um chá antes de falar de Atlântida, né? Talvez não, né? Talvez ele tenha visto alguma cidade ali mesmo e colocou esse nome, sei lá. O próprio relato dele vem de um relato de um egípcio, né? Então, ele está contando uma história ali que ele recebeu de um sábio egípcio, né, durante o período que ele foi estudar lá. Então você vê que era uma coisa passada de geração em geração há muito tempo, né? E uma parte da história que a gente estava até conversando aqui em off, que realmente, né, me leva a muitas reflexões, essa parte do conhecimento, do repasse, né? Hoje a gente tem um arsenal de dispositivos que facilitam a comunicação mundo afora. Se acontecer algum atentado lá no Japão nesse exato momento, questão de minutos a gente já é bombardeado dessas informações, seja nas redes sociais ou nos portais de notícia. E hoje a gente tem acesso em tempo real, né? E ainda hoje há muita confusão no repasse de informações, porque quem está contando a história geralmente está contando a partir da sua própria ótica. E assim, mesmo com vídeos, com evidências assim, com provas cabais, né, realmente há alguma distorção no repasse de informação. Antigamente era precário nessa questão, não tinha celular, os meios de comunicação eram pouquíssimos, né, muitas das vezes o repasse de informação era boca a boca ou então escrito. E assim, hoje a gente enxerga esse problema aí na sociedade de interpretar a informação e se ela está sendo passada de forma correta ou não. Queria saber de você, como professor de história, um eterno estudioso aí nessa questão, como que você vê essa questão do telefone sem fio? Como que a gente pode acreditar ou não naquilo que a gente está lendo aí de informações que a gente vem recebendo aí no cotidiano? E o que você dá de dica, baseado nesse contexto, para que a pessoa que está nos assistindo agora seja mais crítico ao receber uma informação e antes de começar a enviar ela ou deturpar por falta de interpretação, o que ela pode fazer para ser mais assertiva nesse ponto? Tá, tratando desse telefone sem fio histórico aí, né? Isso é um desafio mesmo. E eu acho que a gente tem que, de maneira geral, enquanto humanidade, tomar mais cuidado, ter um pouco mais de criticidade, né, no sentido de como que eu vou levar essa informação que está me recebendo, o que de fato são fatos, né? E aí, a partir disso, eu vou escolher premissas que eu vou usar para interpretar aqueles fatos. Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com premissas. E isso é inevitável, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, essas premissas têm que estar claras para nós, tanto no nosso dia a dia, quanto na investigação de um fato histórico, tá? E aí, isso também é uma evolução, né? A gente tá sempre com a mente aberta, é importante para a gente não achar que porque a gente viu escrito num livro, ou porque a gente aprendeu assim, ou porque um professor passou, porque ele é uma figura de autoridade, aquilo é assim, né? E estamos todos aprendendo, talvez uns um pouco na frente na caminhada, mas todos caminhando, né? E como que a gente leva isso para o nosso dia a dia? Bem, o mais interessante é a gente fazer um estudo comparado, né? O estudo comparado assim, se eu quero, por exemplo, entender uma religião, a gente estava falando aqui mais cedo, né? Eu deveria estudar, se eu quero entender a minha própria religião e as bases dela, né? Eu deveria estudar outras também, né? Para que isso me faça ter até um pouco mais de tolerância com a religião do outro e fortalecer minhas crenças. Às vezes as pessoas têm medo porque acham que isso vai abalar a própria crença dela, né? E não é esse o intuito. E a mesma coisa se eu tenho uma posição política. Eu deveria estudar as outras posições políticas. E com a mente aberta. Com a mente aberta. Mente aberta, para que talvez isso vai reforçar a minha posição política ou não. Se eu mudar, ótimo, né? Que eu tenha também essa capacidade de diálogo com as diversas visões. E isso vai desenvolvendo um senso crítico que a gente vai começando a pegar que certas informações chegam para a gente ali muito enviesadas ou muito atravessadas. Você já olha para isso aqui e fala assim, pode até ser,
mas talvez não seja da forma que estão me contando aqui, né? Você começa a perceber quando estão tentando te manipular. E quando estão tentando te manipular ou te levar para um determinado viés, aí a gente já tem que ter essa desconfiança e a gente só vai desenvolver essa capacidade de ter uma dúvida metódica, né? Como se fala na filosofia, a partir desse estudo comparado, de estar disposto a estudar diferentes visões sobre um mesmo assunto.